Bom dia, turma da 801. Hoje nós vamos estudar medida de volume e medida de capacidade. Então vamos lá. Relembrando volume e capacidade. Em anos anteriores, estudamos que o volume de um corpo é a medida do espaço que ele ocupa e que a capacidade de um recipiente é a quantidade de líquido que ele pode conter em seu interior. Vimos que o centímetro cúbico corresponde ao volume de um cubo, cuja medida de aresta é 1 centímetro, e que um recipiente que esse volume interno tem capacidade para exatamente 1 mililitro de líquido. Então você vê aqui, 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Assim, um recipiente cujo volume interno é de 1 decímetro cúbico tem capacidade para exatamente 1000 cubinhos, com 1 centímetro cúbico de volume, que equivale a 1000 mililitros ou 1 litro de líquido. E aqui nós vemos aqui, 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos, que equivale a 1000 mililitros, que é igual a 1 litro. Além disso, um recipiente cujo volume interno é 1 metro cúbico tem capacidade exatamente de 1000 cubinhos, com 1 decímetro cúbico de volume, que equivale a 1000 litros de líquido. Em uma residência com 4 pessoas, recomenda-se uma caixa d'água com capacidade para pelo menos 1000 litros. Então nós temos lá, 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos, que equivale a 1000 litros. Para convertermos uma capacidade, uma unidade de medida de volume de outra, podemos usar a relação seguinte: o centímetro cúbico, se nós multiplicarmos por 1000, eu chego em decímetro cúbico. E aqui vice-versa, né? De decímetro voltando, decímetro cúbico dividido por 1000, eu chego em centímetro cúbico. O decímetro cúbico, se eu multiplicar por 1000, eu chego em metro cúbico. E voltando, o metro cúbico dividido por 1000, eu volto para decímetro cúbico. Né? Então vamos lá. 1 centímetro cúbico corresponde ao volume de um cubo cuja aresta mede 1 centímetro. Juntando 1000 cubinhos com 1 centímetro cúbico de volume, podemos formar outro cubo com volume igual a 1 decímetro cúbico. Juntando 1000 cubinhos com 1 decímetro cúbico de volume, podemos formar um terceiro volume com volume igual a 1 metro cúbico. Aí depende qual a unidade que você está trabalhando, metro cúbico, decímetro cúbico ou centímetro cúbico. Então vai transformar de um para o outro. O hidrômetro. Nas residências em geral, há um aparelho chamado hidrômetro, que mede em litros os metros cúbicos do volume da água consumido. Existem vários modelos de hidrômetro, todos obedecendo a normas técnicas de órgãos responsáveis para a fabricação e instalação. Então aqui nós temos a história do hidrômetro. Então vamos lá. Números pretos. Registra o consumo em metros cúbicos. Nesse visor está indicado como foram consumidos 3.729 metros cúbicos de água desde sua instalação. O disco indicador de volume em movimento indica que está havendo passagem de água, né? O logotipo do hidrômetro. Os números vermelhos registram o consumo em litros do primeiro número da esquerda para a direita, indica a quantidade de centenas de litros consumidos. Já o segundo indica a quantidade de dezenas de litros consumidos. Esse visor está indicando que foram consumidos 150 litros de água. Para calcular o consumo do mês atual em metros cúbicos, subtraímos o número total indicado no visor em preto pelo número de leitura do mesmo anterior, considerando que o mês anterior o visor indicava 3.708. Né? Então nós temos lá 3.729, que é a leitura atual, menos os 3.708, então nós temos aqui um consumo em litros foi de 21 metros cúbicos.
O modelo de hidrômetro mais comum é o velocímetro ou taquímetro. Ele utiliza o mecanismo interno em forma de hélice, forma por palhetas espalhadas, simetricamente ao redor de um eixo de rotação. A passagem da água movimenta essa hélice e os registros são proporcionais à quantidade de giros. Observe ao lado o modelo simplificado do funcionamento de um hidrômetro desse tipo. A vazão das cataratas de Iguaçu. Segundo a etimologia tupi-guarani, a palavra Iguaçu significa água grande e faz referência a um dos mais belos pontos turísticos do mundo, as Cataratas de Iguaçu, localizada em Foz do Iguaçu, no Paraná, em Puerto Iguaçu, na província de Misiones, Argentina. Considerada uma das 7 maravilhas naturais do mundo, as cataratas são formadas por centenas de quedas d'água no Rio Iguaçu, que variam de 40 metros a 80 metros de altura. A vazão das cataratas vai de 500 metros cúbicos por segundo na época da seca e 8.500 metros cúbicos por segundo na época da cheia, que ocorre em outubro a março. Então aí está as vistas, né, as fotografias, né? Então vamos lá. Usando cubos com 1 metro cúbico de volume, podemos apresentar a vazão em metros cúbicos por segundo das cataratas nessas duas épocas. Então, na época cheia, a vazão por segundo das cataratas é igual ao volume de uma pilha de 8.500 cubos, com 1 metro cúbico de volume. Essa vazão de água em litros por segundo das cataratas do Iguaçu, na época de cheia, são 8.500.000 litros por segundo. E na seca, são 500.000 litros por segundo. Muito bem, então vamos para as atividades. Então vamos lá. Primeira, as pilhas a seguir foram compostas por cubos de volume de 1 decímetro cúbico. Então você vê que tem as pilhas, né? Sabendo que não há cubos atrás das pilhas, determine qual delas tem a maior volume. Então vamos ver aqui. Então na figura A, nós temos o quê? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cubinhos. Cada cubinho tem 1 decímetro cúbico, então na figura A tem 13 metros cúbicos de volume. Na figura B, nós temos 2, 4, 6, 8. Então nós temos 16 metros cúbicos de volume. 8 vezes 2, né? Então, 4, 8, 8, 16. 16 metros cúbicos, a figura B. Na figura C, nós temos 2, 4, 6, 8 metros cúbicos. Então ele pergunta qual que tem o maior volume, então é a figura da pilha B, né? Que tem 16 metros cúbicos. O item A deu 13, o item B deu 16 e o item C deu 8 metros cúbicos. Então vamos para o segundo. Complete as igualdades com os números adequados. Então ele deu lá 0,7 metro cúbico, ele quer que você transforme para centímetro cúbico. Então você sabe que na relação cúbica, cada passagem que faz vai multiplicando por 1000, né? Então metro cúbico na primeira passagem ele vai para decímetro cúbico. Ele não quer isso, ele quer para... Então vai ficar o quê? Para decímetro cúbico vai ficar 700. Para centímetro cúbico vai ficar 700.000. Então nós vamos colocar aqui, 700.000 centímetros cúbicos. O B de centímetro cúbico, ele quer para centímetro cúbico, é 5 decímetros cúbicos. Então, decímetro cúbico para centímetro cúbico, é só acrescentar 3 zeros, né? Decímetro cúbico para centímetro cúbico vai ficar 5.000 centímetros cúbicos. O C
3,2 metros cúbicos para decímetro cúbico. Então, ele quer de metro cúbico para decímetro cúbico. Então, nós vamos multiplicar por 1.000. Né? Então, 3,2 vezes 1.000 vai dar 3.200 decímetros cúbicos. A letra D, ele quer saber quanto valem centímetro cúbico e decímetro cúbico, mas ele dá o valor aqui, ó, 1,25 metros cúbicos. Então, para decímetro cúbico, eu multiplico por 1.000. Então, vai ficar 1.250, né? Decímetros cúbicos. 1.250. É só andar com a carro. 1, 2, só acrescentar um zero aqui. 3 casas. 1.250. Para centímetro cúbico, é os 1.250 multiplicado por 1.000. Então, vai ficar 1.250.000, né? Centímetros cúbicos. O E. 102.000 centímetros cúbicos, ele quer que passe para decímetro cúbico e depois para metro cúbico. Então, centímetro cúbico para decímetro cúbico, nós vamos dividir por 1.000. Então, vai ficar 102 decímetros cúbicos. Para passar para metro cúbico, torna a dividir por 1.000. Então, de 102 dividido por 1.000 vai ficar 0,102 metros cúbicos. E a letra F, aqui vocês vão criar, ó, que nem está no anterior aí, ó, vocês vão botar uma unidade em centímetro cúbico, aí vocês vão transformar para decímetro cúbico e para metro cúbico. Aí vocês vão ter diversas soluções, vocês podem inventar o que vocês quiserem, né? Então vamos para o exercício 3. A pilha ao lado é composta por cubos cuja medida da aresta é 1 centímetro. Quantos cubos há na primeira pilha? Então, vamos ver lá na primeira pilha. Um, dois, três, quatro, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 cubos, né, na primeira pilha, né? Então, nós temos aqui 24 cubos. Então, você vê, tem aqui, né, aqui, a primeira fila aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo. Tem 1, 2, 3. Aqui tem 2, 5, e esses aqui, 6. Aqui nessa aqui tem. Lá embaixo tem 2, 6, 2, 8, e um aqui, 9. Aqui 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 cubos, né? Aí ele quer saber o volume de cada pilha. Então cada um tem 1 centímetro cúbico. Então vai dar 24 centímetros cúbicos. Aí ele pede aqui, sem mudar a posição dos cubos da pilha, quantos cubos no mínimo são necessários para acrescentar para que ela fique em um formato de paralelepípedo? Será o volume do paralelepípedo obtido. Então você tem que fechar ele tudo, né? Então aqui nós temos o quê? Temos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 3 vezes 3. Então nós vamos ter 36 cubos. Então nós vamos ter o volume de 36 centímetros cúbicos. Então vamos para o exercício 4. Para encher de água um reservatório com 11.664 metros cúbicos de volume, Marco vai usar 3 mangueiras cujas vazões por minuto são 12 decímetros cúbicos, 15 decímetros cúbicos e 9 decímetros cúbicos. Quantas horas e minutos serão necessários para encher completamente esse reservatório? Então nós vamos passar tudo para metro cúbico, que deu em metro cúbico, né? Então, ó, 12 metros cúbicos, decímetro cúbico para metro cúbico vai ficar 0,012. O 15 decímetro cúbico vai ficar 0,015 metros cúbicos. E o 9 vai ficar 0,09. Somando tudo, então tem 12 milésimos, mais 15 milésimos, mais 9 milésimos, nós vamos ter 0,036, quer dizer, 36 milésimos em metro cúbico, né?
Então, 0,036 metros cúbicos. Logo, nós vamos dividir 11,664 metros cúbicos pelo total que nós achamos, 0,036. Nós vamos achar, então, 324, aí vai dar uma conta exata, né, de minutos. Portanto, serão necessários 324 minutos, vai dar 5 horas, porque cada hora tem 60 minutos, né? Então, 5 vezes 60 dá 300, mais 24, 5 horas e 24 minutos, para encher completamente usando as 3 mangueiras, né? Então, vamos para o outro. O volume do paralelepípedo. Não, é antes. Aí. Então, olha lá. O paralelepípedo a seguir, ó, foi decomposto em cubinhos de 1 centímetro cúbico de volume. Então, ele deu o paralelepípedo aqui, ó. 4 centímetros de altura, 6 centímetros de comprimento e 9 centímetros, 5 centímetros de largura. Então, e dividiu em vários cubinhos, ó. Cada cubinho tem 1 centímetro cúbico de volume. Então, o volume do paralelepípedo é igual à soma dos volumes dos cubinhos que o compõem. No entanto, para obtermos a quantidade de cubinhos, não é necessário contá-los um a um. Basta determinar a quantidade de cubinhos em uma camada e multiplicar com o valor da quantidade de camadas. Então, ele dividiu aqui as camadas, ó. Nós temos lá 1, 2, 3, 4 camadas, ó, né? Então, são 6. E a largura aqui, o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 4 camadas. Cada camada é 6 vezes 5, comprimento vezes largura, né? São 30 cubinhos, então vai ficar 4 vezes 30, 120 cubinhos. Então, nós temos aqui 120 cubinhos. Cada cubinho tem 1 centímetro cúbico, então o volume de todas as camadas são 120 centímetros cúbicos. Portanto, o volume desse paralelepípedo vale 120 centímetros cúbicos. Então, vamos lá. Para determinar o volume de um paralelepípedo, multiplicamos seu comprimento, largura e altura, né? Então, vai ser comprimento 6, largura 5 e altura 4. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4. Tá aí, V é o volume do paralelepípedo, C é o comprimento, L é a largura e H a altura. Então, ele botou a fórmula lá, V igual a CLH. De maneira que determinar o volume de um cubo, nesse caso, como as dimensões têm sempre as mesmas medidas, né? Que é o comprimento, largura e altura é composta pela aresta A, então o volume do cubo vai ser a aresta ao cubo, que vai ficar A vezes A vezes A. Né? Comprimento, largura e altura, tudo a mesma dimensão, que é o valor da aresta. Então, nós temos também que o volume do paralelepípedo é um retângulo. Podemos escrever, então, a seguinte relação. O volume é a área da base vezes a altura, onde a área da base vai ser um quadrado, né, e a altura que é a própria aresta, né? Então, vamos para as atividades. Então, olha lá. Calcule o volume de cada paralelepípedo, A, B, C e D. Então, no paralelepípedo A, eu tenho aqui, a altura é 12, comprimento é 20, a largura é 18. Ora, o volume vai ser o produto dessas dimensões. Então, vai ficar 12 vezes 20 vezes 18. Nós vamos encontrar, então, 4.320 centímetros cúbicos. O B tem dimensões 10 centímetros de altura, 22 de comprimento e 16 de largura. Então, o volume vai ser 10 vezes 22 vezes 16, que vai dar 3.520 centímetros cúbicos. É o volume da figura B. Na figura C, nós temos lá a altura 10 centímetros, comprimento 25 centímetros e a largura 20 centímetros. Então, nós vamos ter volume 10 vezes 25 vezes 20. Nós vamos ter, então, 5.000 centímetros cúbicos de volume. Na figura D, eu tenho a altura 15 centímetros, comprimento 20 centímetros e largura também 20 centímetros. Então, a base aqui é um quadrado, né? Tudo 20, 20, 20.
Então, nós vamos ter 15 vezes 20 vezes 20. Nós vamos ter, então, 6.000 centímetros cúbicos. É o volume do cubo D. Já no segundo exercício, ele pede quantos cubos com 4 centímetros de aresta cabem em cada uma das caixas a seguir. Então, eu tenho lá o 4 decímetros de comprimento, que é 40 centímetros. A largura, 2 centímetros. E a altura, 3,2 decímetros. Então, vai dar 32 centímetros, né? Então, nós vamos ter. O volume, então, vai ficar. O comprimento é 4 centímetros, então é 40 centímetros, né? Então, nós vamos ter lá 10 vezes 8 vezes 5. Né? 10 vezes 8, 80 vezes 5, 400. 400 cubos nós vamos obter, então. Né? Já na figura B, ó, nós temos lá a altura de 12 decímetros, comprimento é 36 decímetros e a largura 0,28 decímetros. Como ele quer em centímetro, então nós vamos obter lá 0,36 em centímetros são 36 centímetros. Né? O 0,28 decímetro vai ser 2,8 centímetros, né? Decímetro para centímetro é só multiplicar por 10. Então vai ficar 2,8 centímetros. E 0,12 decímetros é igual a 1,2 centímetros, né? Passei para centímetro também. Né? Portanto, nenhum cubo aqui que vai caber nessa caixa, né? Porque todos eles são menores que 4 centímetros. 4 centímetros é o cubo da aresta do cubo que ele quer. Né? Então, nenhum deles vai caber na aresta. Muito bem. Já está. O 3. O exercício 3, 4 e 5, vocês vão tentar em casa, amanhã nós vamos corrigir. Nós vamos começar resolvendo esses exercícios aqui amanhã. Tá? Mas vocês vão tentar. Pode tentar desde já, ou qualquer dúvida, liga para mim. Mas não vai ter dúvida, não. Então, tudo de bom para vocês, até amanhã.